os milagres que ele estava operando naquela circunviança da qual ele estava fazendo. E Marta e Maria, quem sabe, ficavam ali na mesa, admirando, com os olhos brilhando, escutando Jesus falar com eles, Jesus conversar com eles, porque é um privilégio muito grande, né? Eu vejo esses três aqui e vejo um privilégio enorme na vida deles poderem ter tido essa oportunidade de conversar com o Senhor Jesus, de contemplar, de ver o próprio Senhor Jesus falando para eles sobre as maravilhas que havia, os milagres que ele operava. Então, o que aconteceu, né? Um infortúnio, um fato meio ruim, porque a morte ela não é algo bom, né? Mesmo que ela faça parte da nossa vida, a gente nunca está preparado para perder ninguém. Essa é a verdade. Então, a morte chegou naquela casa. Lázaro adoeceu, ficou enfermo. As irmãs dele mandaram avisar Jesus, mandaram uma carta. Avisar Jesus para Jesus ir lá, para Jesus orar e o irmão delas ficar bom, ficar sarado, porque eles sabiam dos milagres que Jesus operava. Sabiam que Jesus orava em cegos, eles enxergavam, orava em coxos, eles andavam, em doentes, eles ficavam sarados. Então elas creram e disseram, não, manda chamar Jesus, manda chamar o nosso amigo, que para ele vir aqui, para ele curar nosso irmão, que nosso irmão não pode morrer. Porém a palavra vai dizer que Jesus recebeu o recado, mas ele ainda ficou 2 dias naquela outra cidade. E quando ele ouviu que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias naquele lugar onde ele estava. E depois disso disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e quer tornar para lá? Ou seja, Jesus já tinha voltado daquela cidade da qual os judeus pegaram em pedras para o apedrejar. E os discípulos não estavam entendendo por que ele queria voltar. Mal saiu de lá, já estava querendo voltar para um lugar onde ele estava ameaçado de morte. Onde Jesus, ameaçava ele de morte, queriam apedrejar ele. E Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, Jesus estava falando que ele era a luz. Então, não tinha por que temer. E assim falou, e depois ele disse, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. E quando Jesus falou que ele estava dormindo, os discípulos falaram, então está tudo bem, ele está dormindo, então está de boa, não precisa se preocupar. Mas eles estavam achando que Jesus estava falando do sono natural, esse sono que a gente dorme, que a gente tem que ter um repouso durante a noite. Mas não era desse sono que Jesus estava falando, mas era sim o sono da morte. Ele até falou de uma forma mais clara, de uma forma que eles pudessem entender, Lázaro está morto e eu tenho que ir lá, né? Ele falou. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles porém cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E aí sempre aparece um para querer desmotivar, né? Foi Tomé. Disse, pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Ou seja, vamos lá, ele quer ir, né? Já voltou de lá, já ia se apedrejar, ele quer ir para morrer, vamos com ele também para a gente morrer junto. Ninguém solta a mão de ninguém. Se ele morrer, nós morremos todo mundo junto, que é isso. E aí eles foram, e chegando pois Jesus lá, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Lázaro já estava 4 dias na sepultura. E aqui fala, olha, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. 15 estádios, irmãos, significa 3 quilômetros, ou seja, Jesus caminhou da Judéia para Betânia até lá. Comparando isso, é como daqui lá para o João Machado, onde a nossa irmã Maria da Penha mora. Então, vocês podem ter uma noção, Jesus caminhou daqui até lá, com os discípulos, né? E ele caminhava muito, Jesus, a palavra não vai dizer que ele tinha transporte, que ele tinha carro, bicicleta, moto, não. Eu nem para imaginar Jesus andando de bicicleta, de moto, era carroça, era jumentinho, né? Jumentinho. Mas ele era mais caminhando, né? E isso não impedia ele de ir evangelizar, falar da palavra, operar os milagres, que sempre tinha multidões com ele. As multidões sempre estavam acompanhando, sempre estavam ali com ele. E ele caminhou esse percurso de 3 quilômetros até a cidade de Betânia. E a palavra vai nos dizer que muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria. Então aqui dá pra gente ver que Lázaro era uma pessoa muito querida, né? Porque diz que muitos dos judeus, né? Muitas daquelas pessoas daquela circunviança foram lá consolar
as duas irmãs foram prestar as suas condolências para elas, né? E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Marta, como sempre, a mais afobada, a mais inquieta, né? A mais ansiosa, né? Ansiosa é essa a palavra. E Maria não, Maria, a palavra diz que ela ficou lá quietinha, sentada, esperando. Mas Marta já correu logo ao encontro de Jesus e já foi logo: mestre Jesus, porque você não veio, mandando um recado, você só me aparecer agora, depois de 4 dias, meu irmão já morreu. E aí, meus irmãos, eu posso imaginar aqui e pensar que como tinha aquelas pessoas ali, todo aquele povo, quem sabe eles ficavam falando no ouvido de Maria e de Marta: ah, tá vendo aí? Cadê a consideração? Vivia na tua casa, vivia conversando contigo, estava ali tomando teu tempo, falando com vocês. E agora, na hora que mais precisa, cadê? Cadê Jesus? E quem sabe Jesus era muito falado. Quem sabe não, eu creio que ele era muito falado para essas outras pessoas, por Marta, Maria e Lázaro. Eles falavam: olha, a gente tem um amigo que ele é muito especial, ele cura cegos, ele faz paralíticos andar, ele até faz morto ressuscitar. Porque, como eu disse anteriormente, Jesus conversava com eles a respeito dessas coisas. Então eles falavam muito bem de Jesus para algumas pessoas. Então as pessoas até dizem: então agora cadê esse Jesus? Cadê ele que ressuscitava mortos? Como vai falar aqui no versículo 37, que alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Então aqui eles tinham uma noção de quem era Jesus. Então eles meio que estavam murmurando, falando: cadê? Vocês não falavam que ele pegou um pouquinho de lodo, cuspiu no lodo, fez um barrozinho, colocou um globo ocular no cego, fez o cego enxergar novamente, fez um filho de uma viúva ressuscitar, fez um paralítico de Betesda andar, um paralítico que já havia 38 anos que estava enfermo, e agora que precisa dele aqui para ressuscitar, amigo de vocês, que é um caso mais especial, ele não aparece? Demora depois de 4 dias, depois que já está sepultando, depois que já está no sepulcro, depois que rolaram a pedra, aí é que Jesus vem aparecer, aí é que ele vem aparecer. Glória! Criando, por favor, desconforte, pessoal, a prestação na palavra, tá bom? Reverência. Se não me desconcentro também, eu não consigo passar aqui, por favor, me ajude. Amém, irmãos? Amém. Então, Obrigada. Então, aquelas pessoas estavam murmurando, né, de Jesus, falando essas coisas, falando que ele, depois de 4 dias, aí que ele vinha aparecer, cadê a consideração, que não tem, enfim, muitas das vezes isso acontece conosco. Muitas das vezes a gente ouve essas palavras, a gente está passando por situações, por tribulações, e muitos vêm dizer: cadê o teu Deus? Cadê esse Jesus que tu vive falando que faz isso, que faz aquilo? E cadê que eu não estou vendo nada? Cadê? Tu está aí doente, ou o teu parente está doente, está morrendo numa UTI, e até agora nada. Ou até mesmo até chegou a morrer, e aí? Esse Jesus que ressuscita mortos, esse Jesus que cura enfermos, cadê o teu Deus? E se a gente for dar ouvido dessas palavras, a gente se abate. Foi o caso de Marta. Por isso que ela correu ansiosa até Jesus, para falar para ele: Senhor, por que o Senhor demorou tanto? Por que o Senhor demorou tanto a chegar? E eu posso imaginar ali, aquele momento, Lázaro estirado naquela casa, no meio daquela casa, e o povo ali embalsamando ele, porque naquela época o povo tinha o costume de passar mirras, perfumes no corpo do defunto, para poder sepultar. Foi a mesma coisa que fizeram com Jesus. Passaram essa Maria aqui, irmã de Lázaro, foi a que derramou aquele vaso, né, de alabastro com aquele óleo sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Ali já era uma preparação, um embalsamento do corpo de Jesus. E ali fizeram a mesma coisa com Lázaro, e eu fico imaginando elas ali embalsamando aquele corpo, e cadê Jesus no desespero, e
começa a enfaixar, porque eles também enfaixavam naquela época. A pessoa ficava parecendo uma múmia, eles enfaixavam a pessoa toda. E ali o povo enfaixando aquele povo, e elas gritando, chorando, e cadê Jesus, cadê Jesus? E o povo do outro lado, a multidão incrédula do outro lado, ele não vem não, esquece, já acabou, já deu, já morreu, já era, não tem mais jeito, agora tudo da tua vida, que é tu que continuou vivo, então segue em frente. E ela chorando no desespero ali. Mas Maria, eu creio chorando porque ela é uma ser humana, mas acredito que no seu íntimo ainda acreditando que poderia acontecer o impossível. Ela ainda acreditando que Jesus poderia vir. Mas Marta, ansiosa, Marta sempre pensando que não poderia acontecer, pensando que talvez já ia vir e dando ouvidos para aquela multidão. Então, ela falou, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E Jesus ainda fala, crês tu nisso? Ou seja, tu crê, Marta, que eu posso fazer o impossível? Tu crê que eu posso fazer o teu irmão ressuscitar? E ela lhe disse, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta encontrara. Ou seja, Marta não deixou Jesus nem chegar lá na casa. No meio do caminho já correu desesperado lá, Jesus, e chamou a Maria também para ir lá, dizendo que o mestre estava querendo falar com ela. E vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai a seu público para chorar ali. Ou seja, ela estava ali com aquele monte de judeus ali, aquele povo, e quando o povo viu ela saindo correndo, falou, tudo correndo atrás também. Meu Deus, vai chorar lá no sepulcro. Agora imagina essa cena, Maria correndo e aquele povo, aquela multidão atrás dela também, achando que ela ia chorar para lá. Mas não, ela estava indo ao encontro de Jesus. E tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava vivendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? E disseram-lhe, Senhor, vem ver. E o versículo 35, que é onde eu quero chegar. Jesus chorou. Irmãos, muitos aqui, muitos pregadores, já vi falando aqui dessa passagem, e quando chega nessa parte que fala que Jesus chorou, eles remetem para dizer, ele chorou porque ele viu o povo do amigo dele ali, ele viu as duas irmãs chorando, então Jesus ali, ele também chorou. Mas não, esse Jesus chorou aqui, significa que Jesus chorou com a incredulidade do povo. Com a incredulidade que o povo estava tendo, que o povo não estava crendo. E a palavra vai dizer que Jesus perturbou-se no Espírito, ou seja, ele estava falando toda hora, se tu crer, vai dar minha glória, se tu crer, vai ver minha glória, mas o povo incrédulo, o povo dizendo, não vai não, já com 4 dias, não dá, já cheira mal, e Marta, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, quando Jesus vê aquilo, ele chora, também por quê? Porque Jesus conhecia os pensamentos daquele povo. Ele estava ali, mas ele já estava sabendo o que aquela multidão estava pensando dele, o que aquela multidão estava falando dele ali na sua mente. Quem sabe uns estavam dizendo, ele quer ressuscitar ele agora? Será que vai dar certo? Depois de 4 dias? Acho que não. O povo incrédulo. E a incredulidade é algo que atrapalha muito. Ela é uma pedra, como fala, né? Ela é uma pedra no nosso caminho, é uma pedra na vida de muitas pessoas, porque ela não nos deixa crer. E ainda mais quando Jesus resolve demorar um pouquinho, né? Porque nunca não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, quando Deus, não é que Deus demora, é porque Ele sabe o tempo certo de agir. O milagre Ele opera quando Ele quer. Não é quando a gente acha que tem que ser naquela hora, que tem que ser naquele dia, não. Ele é que sabe. E muitas das vezes, por conta de demorar, a gente já acha, não vai acontecer mais não. Às vezes a gente recebe uma promessa de Deus, alguma revelação é passada para nós, e a gente
vai passando ali os dias, vai passando meses, até mesmo anos. E a gente fica naquela, nunca aconteceu isso, nunca, acho que não vai acontecer mais não. Eu acho que a pessoa que me revelou estava até equivocada. Acho que se enganou, estava emocionada, né? E muitos falam isso. Mas não. Jesus, ele fala, ele avisa, porque ele dá tempo, né? Pra gente ir se consertando, pra gente ir se preparando. Porque se Deus, ele te concedeu um milagre, muitas das vezes na hora que você quer, ele sabe da tua estrutura. Se ele te conceder, talvez você vai se corromper, talvez você vai se desviar, você vai se afastar do caminho dele. Porque muitas vezes é o que acontece. Muitas pessoas só querem a bênção, mas não querem o abençoador. Muitas pessoas vêm para a igreja só para receber a bênção, para receber o livramento, a cura. E depois, esquece de Jesus. Por quê? Porque já ficou boa, não sente mais nada. Então, eu já posso ir fazer o que eu fazia antes. E esquece do Senhor. Então, às vezes, Deus, ele segura ali, ele fica ali. Por quê? Que é para ver se a pessoa, ela procura se firmar, procura se alicerçar. E depois que ele vê, porque ele conhece, ele sonda o íntimo do coração do homem, os pensamentos, aí ele concede a bênção que você tanto pediu, o milagre que você tanto pediu, o fortalecimento. As batalhas são, como eu posso dizer, cessadas, né, acabadas. Mas sempre vai vir novos, né? Porque enquanto a gente estiver nesse mundo, sempre o cristão, ele vai estar passando por provas, por batalhas, por provações. Isso aí a gente já tem que ter um discernimento e ter isso em mente que vai acontecer. Porque o diabo, ele não descansa, mas o Senhor, ele é o que vai nos dar a vitória. Porém, a gente tem que saber esperar. Então Jesus, ele chorou ali porque ele viu a incredulidade daquele povo. Ele estava sabendo dos pensamentos daquele povo, o que aquele povo estava pensando a respeito dele. Porque se você chegasse um dia e soubesse sim que alguém está falando de você, que você é isso, que você é aquilo, com certeza você iria se magoar, você iria se chatear, você iria se entristecer, né? Por exemplo, se você estiver aqui na frente e alguém falar, se você soubesse, ou então se você pudesse ter o poder de ler pensamentos, e talvez, quem sabe, alguém estivesse dizendo, essa irmã aí não prega nada, esse irmão não prega nada, fala, não entende nada, rola tudo. Ou louva feio, com voz feia. Passa coisa que não é de Deus, como muitos falam isso. Então, se você ouvisse isso, se você lesse esses pensamentos, se você soubesse disso, com certeza você iria se entristecer, você iria chorar com a incredulidade do povo, você iria chorar com aquilo que o povo estava falando. E não foi diferente com Jesus. E o versículo 37 diz, como eu falei, né? Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Ou seja, estavam aqui já duvidando, né? Duvidando do poder do Senhor. E Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Naquela época, as pessoas, elas eram postas em uma espécie de caverna, um buraco grande, e com uma pedra grande também, uma pedra que era removível, porém muito pesada. Tinha que ser a ajuda de 2 soldados, né, 2 pessoas para estar removendo aquela pedra, para botar aquele morto, né? Como aconteceu o caso quando Jesus ressuscitou, quem removeu a pedra foram os anjos, eles já não estavam mais lá. Então naquela época era muito comum isso, eles sepultavam as pessoas naquelas cavernas, naqueles buracos. Hoje em dia já é diferente. E aí ele diz, caverna de não disse Jesus, tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então novamente o Senhor fala para Marta, Marta, eu já não te disse que se tu creres tu verás a glória de Deus? Por que tu ainda duvida, Marta? Ah, Senhor, cheira mal, mas todas as coisas são possíveis para mim. Não importa se cheira mal, se já faz 1 ano, se já faz 3 anos, se já faz 30 anos. Deus, ele não quer saber do tempo que você está esperando, do tempo da sua espera. Ele quer saber se você crê nele, como foi a pergunta que ele fez para Marta. Eu não te já disse, Jesus poderia estar dizendo, eu já te disse 1000 vezes, inúmeras vezes, que se tu creres, tu verás a glória de Deus. E tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, assim,
Jesus ele não tinha necessidade de ter feito aquela oração ali. Mas por que ele fez? Por causa da incredulidade do povo, do pessoal. Então ele ali levantou as mãos e orou apresentando ao Senhor e falou isso. Eu sei, Deus, que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou aqui falando para ver se esse povo acredita mais em Ti e nos Teus milagres. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixai-o ir. Então, você pode imaginar o espanto daquelas pessoas. Lázaro saindo daquele túmulo parecendo uma múmia, pulando, ou quem sabe rolando no chão, não sei. Alguma coisa fez, porque se ele estava atado, ligado, né? Então as pernas deles também estavam ali juntas. Então eu creio que ou ele saiu pulando, ou ele foi rolando, um dos dois, mas ele saiu dali. Porque quando ouve a voz do mestre, não tem como. A pessoa ela tem que sair daquele monturo, ela tem que sair daquela caverna, ela tem que sair daquele buraco. Porque é Jesus que está falando, vem para fora. Glória a Deus. E o versículo 45 diz mais: muitos, pois, dentre os judeus, ou seja, aquele povo que estava lá, tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Ou seja, um povo que é igual a Tomé, só crê quando vê, né? Não estava acreditando, Jesus só falando. Eles tinham que ver para crer, tinham que ver o milagre acontecer. Eles queriam, não, eu só vou acreditar que esse homem vai ressuscitar quando eu ver ele saindo daí. Quando eu ver ele vivo da Silva aí sim eu vou acreditar que esse Jesus aí, ele faz milagre mesmo. Ele ressuscita mortos mesmo. E eles puderam contemplar a glória de Deus, né? Mas o Senhor Jesus já fala: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E aqui, se você perceber, Jesus chora ao ver a incredulidade desse povo, a fé pequena deste povo. Diferente da fé do servo do centurião, que vai falar que o servo do centurião chegou até Jesus e disse: não, Senhor, não preciso ir até a minha casa, só mande uma palavra. Eu também tenho servos que me obedecem, e eu digo para eles: vai, eles vão, vem, eles vêm. E se o Senhor me disser uma palavra, eu creio que meu servo lá, ele vai ser, o meu servo vai ser curado. E a palavra vai dizer que Jesus se maravilhou com aquela fé, Jesus se alegrou. Por quê? Porque foi uma fé muito grande. Ele disse: não, Jesus, não precisa se incomodar aí na minha casa, não precisa. Fique aí onde o Senhor está, continue aí evangelizando, ategoando o reino dos céus, só me fale uma palavra. E eu creio que quando eu chegar lá, o meu servo já vai estar curado. E foi o que aconteceu. E Jesus não se animou com a fé daquele homem, mas com a fé deste povo, Jesus chorou, fez ao contrário. Jesus pensou: misericórdia, meu Pai. Um povo que só crê quando vê. É um povo que muitas das vezes fala que tem fé, mas é só da boca para fora. Porque quando vem as coisas, vem as luzes, vem as coisas, vem as dificuldades, começa a murmurar, começa a dizer: não vai acontecer não, não tem jeito não, já faz tantos dias, já faz tantos meses, não tem mais jeito, Jesus me esqueceu. Enquanto Jesus está preparando, porque quanto maior é a tua espera, maior é a tua vitória, maior é a tua bênção. Glória a Jesus. Eu estou com séculos da vigília não, né? Então, quanto maior é a tua espera, maior é o teu milagre, maior é a tua bênção, maior é a tua vitória. Por isso que nós não devemos estar murmurando diante das situações, falando: ah, Senhor, cadê? Cadê aquela promessa que o Senhor fez para mim? Cadê aquilo que o Senhor disse que ia fazer na minha vida? Cadê que o Senhor disse para mim que ia fazer um parente meu se converter, voltar para a tua casa, dos teus caminhos, Senhor? E até agora nada, já faz 30 anos. Já faz 38 anos como paralítico de Betesda. Estava ali naquele campo esperando um milagre. E aí aquele homem poderia muito bem desistir, desfalecer, mas não, ele continuava ali, esperando que algum dia alguém pudesse vir e colocar ele naquele tanque, enquanto aquelas águas se moviam. E quem apareceu lá? O próprio Jesus. Nem precisou ele estar em tanque nem em água, ele foi curado. Então o que eu quero dizer para você: Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Tinham uma
intimidade com Jesus. Jesus os amava, mas aquilo não impediu que a morte chegasse até a sua casa. Não impediu que a tragédia chegasse naquela casa, porque para eles ali no momento foi uma tragédia. Foi um infortúnio, né? Foi algo que eles não estavam esperando. Então, o que eu quero dizer para você, a gente fala, não, eu tenho Jesus, eu busco Jesus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou aqui, mas isso não vai impedir de você passar por lutas. Isso não vai impedir de você passar por algumas provas, algumas turbulências. Jesus, ele vai sim estar contigo ali do teu lado, mas muitas das vezes ele vai permitir que aconteça. Por quê? Para provar a tua fé. Aqui eu vejo Deus provando a fé de Marta e Maria, porque eu tenho certeza que Jesus falava sobre fé para aqueles três. Tenho certeza que ele falava, olha, a fé é você crer naquilo que você não vê e ter esperança naquilo que você espera. E eu sei que Jesus ministrava isso para eles, explicava. Aí chega um momento que Jesus prova, porque Jesus ele não fica só na teoria, ele vai para a prática. Então, eu creio isso aqui como uma prova para Marta e Maria, para ver se elas iam realmente crer. E eu creio que Maria passou na prova, mas Marta teve muita ansiedade, ficou muito ansiosa. E ali ela sempre questionando o mestre, porque eu falo mesmo, até eu, meus irmãos, eu passei por uma situação que a minha fé ela foi realmente muito provada. E eu cheguei numa situação da minha vida que eu me ajoelhei no pé da minha cama e falei, Senhor, falei igual aquele homem, pai daquele menino que estava com o espírito muito surdo, falei, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E fui sincera mesmo com Deus, falei, Senhor, me perdoe, mas eu não tenho fé. Eu não creio que o Senhor faz, eu não creio que o Senhor pode fazer isso, eu não creio que o Senhor vai fazer acontecer, eu não tenho fé. Falei, porque muitas das vezes, irmãos, a gente tem que fazer isso para Deus, tem que falar, porque às vezes a gente fica ali se reprimindo naquilo, fica falando, não, eu tenho fé, mas quando chega as lutas, a gente, né, o que a gente faz? A gente recua, a gente murmura. Então Deus, ele quer a sinceridade. Se você realmente não consegue crer que Deus pode fazer um milagre, se você não consegue crer que Jesus pode tirar dessa situação, você tem que chegar nele e dizer, porque Jesus, ele é um amigo. Ele era amigo de Marta, Maria e Lázaro. Então você tem que chegar e falar, Senhor, eu não tenho fé, eu não consigo acreditar, me ajuda, aumenta a minha fé, me ajuda na minha incredulidade, tira a incredulidade, e Deus vai começar a trabalhar. Deus vai começar a operar. Porque foi o que aconteceu comigo. E depois que eu fiz isso, eu passei a ver mais a minha fé sendo provada, mas também eu comecei mais a acreditar. Porque antes eu era muito medrosa. As pessoas falavam as coisas e eu ficava igual Marta, ansiosa. Só faltava, meu Deus, dar um ataque cardíaco. Como eu já falei aqui numa pregação, a primeira pregação que eu tive aqui nesse ministério, eu falei sobre a crucificação de Jesus mais detalhadamente. E eu falei que eu passei por uma situação igual a de Jesus, só que não suei gotas de sangue, né? Porque Jesus ele passou por uma angústia maior, passou por uma angústia que ele ia morrer naquela cruz. E ele estava tão angustiado, tão triste, como ele disse, a alma dele estava muito angustiada até a morte, ele suou gotas de sangue, porque é o que acontece quando você passa por algo, por uma situação muito que te abala assim muito. Só que eu cheguei num momento que o medo ele falou muito mais alto na minha vida. Ele foi algo que eu cheguei na minha mãe e falei, ele leva no psicólogo. Ele leva no psicólogo porque eu não estou aguentando mais. Eu não estou conseguindo orar, eu não estou crendo que Jesus vai fazer não. E minha mãe até disse, menina, para com isso, o maior psicólogo é Jesus. Vai pro teu quarto, vai pra tua porta, vai orar. Diz assim para ele, Jesus, senta aqui, vem ser meu psicólogo e fala tudo para ele. E assim eu fiz, né, meus irmãos? Fui orar e falei mesmo do Senhor. Muitas pessoas acham que é loucura isso, mas não. Porque a gente tem que, assim, parar de ter Deus como um carrasco. Um Deus que não entende a gente. Ele entende sim. Se ele veio para essa terra, Jesus, melhor dizendo, e
forma de ser humano foi justamente para isso. Ele sentiu as nossas dores, ele sentiu as ansiedades, ele sentiu o medo, ele sentiu tristeza. Ele também passou por batalhas, por lutas, por provações, foi tentado por Satanás. Então tudo isso ele passou para quê? Para que quando ele estivesse agora lá no céu, à direita de Deus, ele entendeu o que a gente passa. Porque Deus Pai, como eu falei na minha oração, não existe a palavra impossível para ele, ou seja, não existe a palavra incredulidade. Então muitas das vezes, é como eu li em um livro espiritual, que Deus ele até acha assim meio estranho a gente ter medo, ele não consegue entender, ele fala, como é que esse ser humano é desse jeito? Estou mandando ele ir, ele não quer ir, por que isso? E muitas das vezes Deus até se ira, mas Jesus está ali do lado dele para falar, não pai, calma, eu estive lá, eu passei pelo que ele está passando, o que ela está passando, e eu entendo, eu sei o que é isso. Então, calma, espera, ele vai conseguir, eu vou lá ajudar ele. Por quê? Porque Jesus é nosso advogado fiel. Ele está ali para nos ajudar, para interceder por nós, juntamente com o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só que para isso acontecer, você tem que remover a pedra da incredulidade. E esse é o tema da mensagem de hoje. Remova a pedra da incredulidade. Como nós cantamos aqui no louvor. Remove a minha pedra. Chama pelo nome. Jesus chamou Lázaro pelo nome. Ele não disse vem para fora. O homem vem para fora. Amigo vem para fora. Não, ele chamou pelo nome. Lázaro, vem para fora. Então, creio que nessa noite Jesus também te diz: irmã Elisbeth, vem para fora. Irmã Rosimeire, vem para fora. Irmã Maria José, vem para fora. Remove a pedra, irmã. Irmã Ana Lúcia, vem para fora. Remove a pedra do medo. Irmã Cristina, vem para fora. Irmã Patrícia, remove a pedra do medo. Remove a pedra de dizer que não é capaz, que não pode. Tu viste o que Jesus falou para Marta? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. A mesma coisa ele diz para ti nesta noite. Se tu creres, tu verás a minha glória. Remove a pedra da incredulidade. Remove essa pedra que tem tanto te atrapalhado de fazer as coisas para Deus. De tu estar aqui na frente e trazer uma palavra que Deus quer te usar. Louvar, evangelizar, ganhar almas para Jesus, como já foi dito muitas das vezes. Stephanie, remove a pedra, muitas das vezes da insegurança, do medo, das vezes de dizer que não vai, que não pode, que não quer. Jesus diz para ti, remove a pedra. Irmã Conceição, remove a pedra também. Irmão Gabriel, remove a pedra. Irmão Josias, remove a pedra. Irmão Paulo, remove a pedra. Miamin, remove a pedra. Wallace, remove a pedra. Francisco, remove a pedra. Lian, remove a pedra. Gabriele, remove a pedra. Não é porque vocês são crianças, vocês acham que Deus não vai usar vocês. Vai sim. Nós estamos vivendo um tempo que Deus vai levantar grandes profetas nessa nação e serão crianças. Vocês creem nisso? Crianças de 10 anos aqui na frente profetizando, como foi dito no culto aqui hoje de manhã. Glória a Deus. Como seria lindo ver Francisco aqui falando em línguas, pulando no mistério, Miamin, Lian, o Wallace marchando aqui nessa igreja. Gabriela pregando aqui como um ousadia, expulsando demônio, tendo visões celestiais do céu. Deus também quer usar vocês, crianças, não se sintam inferiores. E nem fiquem dizendo eu sou criança. Mas Deus ele também usa, ele diz, dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino dos céus. É só você se esforçar, procurar buscar mais Jesus, buscar conhecer mais quem é Jesus. Irmãos que sentem medo, que sentem muitas das vezes, eu não sei, timidez, eu não sei. Certo que dá um frio na barriga, assim dá, porque a palavra de Deus a gente tem temor. Mas muitas das vezes Deus está falando, Ele quer você aqui. Às vezes algum irmão tem que vir te substituir, mas assim, Jesus não fica feliz com isso, sabia? Ele chora, como aconteceu aqui. Por quê? Porque Ele vê a tua incredulidade. Tu disse que tem fé em Deus,
Mas quando Jesus fala para te vir aqui na frente a pregar a palavra, tu não vem. Porque se ele direcionou, ele disse que é você, pois é você que é para estar aqui. Quando o pastor faz a escala, não é ele que escolhe pela carne dele, é o Espírito Santo que fala ali. É o Espírito Santo direcionando. Então não é o pastor que está chamando, é o Espírito Santo de Deus. O ministro da palavra, ele não pode dizer não para Deus. As únicas duas palavras que o ministro da palavra tem que dizer para Deus é o sim e o amém. Jesus fala, vá, amém, Senhor. Jesus fala, faça, sim, Senhor. É somente essas duas palavras que o Senhor quer ouvir. Porque você, quando ora para Deus e fala com Deus, você não quer ouvir o não de Deus. Ou você quer? Não. Ninguém aqui gosta de ouvir o não de Deus. E às vezes quando a gente ouve o não de Deus, também é livramento, é uma bênção, como sempre tem sido falado aqui. Mas muitas das vezes, quando a gente não consegue compreender isso, a gente murmura, a gente às vezes até se revolta contra Deus. Por que, Deus? Porque o Senhor fez isso? Porque isso aconteceu, não era para ter acontecido. E você não gosta quando Deus te dá um não. Quem falar que gosta está mentindo. Porque não gosta. Mas você gosta de ouvir um sim. Deus falando sim para ti. Não, eu vou te abençoar sim. Eu vou fazer sim. É sim, é sim, é sim. Mas você sempre falando não para Deus. Deus já tem falado contigo. Deus já tem falado para ti o que é para te renunciar. Muitas das vezes você acha que é indireta aqui no altar. Não é indireta. Porque a gente não vem para cá para lançar indireta no altar. Jamais. Temos temor, temos reverência a Deus. A palavra de Deus não é indireta. A palavra de Deus não é para criar discórdia. A palavra de Deus ela é para te consertar. Ela é para curar a tua alma. Ela é para te dar força e ânimo. Para você poder prosseguir na caminhada e não desistir. Porque se você desistir é pior. Se você acha que está ruim com Deus, pior sem Ele. Você acha que se afastando, como já foi dito, vai melhorar? Você acha que se afastando os problemas vão sumir? Vai haver mais problemas. O diabo vai mais fazer a festa na sua vida. Está repreendido em nome de Jesus. Mas é o que acontece, irmãos. Uma pessoa, quando ela está na presença de Deus e ela sai, ela se desvia, a palavra diz que ela é como um cão que volta a comer do seu próprio vômito. Alguém aqui já viu um cachorro comer do seu próprio vômito? Quando ele vomita e come o próprio vômito, alguém já viu? Alguém já viu uma porca se rolando na lama? Às vezes você, até mesmo um cachorro, quando você dá um banho nele, você tem todo aquele trabalho, suas costas ficam doendo, você fica cansado, põe o cachorro, deixa ele limpinho. Quando você vê o cachorro está todo sujo de terra, se enrolando na terra de novo. É assim que a palavra de Deus compara a pessoa que sai dos caminhos do Senhor, que se desvia. Os cães que está sendo dito lá em Apocalipse, que ficaram de fora, são esses que conheceram o Evangelho, conheceram a palavra e se desviaram. E por quê? Por conta da incredulidade. Porque não removeram a pedra. E é muitas pedras. É pedra da incredulidade, é pedra do medo, é pedra da insegurança, é pedra de muitas coisas. Se eu fosse citar aqui, vai ser infinito, que é muitas pedras. Mas o que você tem que fazer? Quando você vê uma pedra no seu caminho, o que é que você faz? Você chuta ela, não é? Você chuta, tira. Então é isso que Deus está querendo que você faça nessa noite. Remove as pedras que têm atrapalhado a tua vida espiritual. Remove as pedras que têm atrapalhado a sua comunhão com Deus. Talvez você me diga, irmã, eu tenho buscado, eu tenho chorado, eu tenho me humilhado a Deus. Amém. Continue assim. Continue assim, crendo. Continue se humilhando e continue sendo sincero diante de Deus, porque Deus ele se agrada dos humildes. Vou contar um breve testemunho, já vou encerrar a palavra. Mas isso é para edificar a dos meus irmãos e também porque me deixou muito comovido, me deu vontade de chorar na hora, mas às vezes não quero chorar na frente das pessoas. E hoje aconteceu algo que eu estava conversando com meu pai
eu falando para ele das coisas de Deus, explicando para ele, né? Falando, pai, quando Deus manda um profeta vir até uma pessoa que é usada por Deus, e diz assim, olha, eu tenho um recado de Deus para a tua vida, ali não é a pessoa. Deus está falando para aquela pessoa, vai lá, que eu quero que tu fale para ela. Ele não vai usar desse e dizer, ó, eu falo para esse aqui vai falar para ele. Não. Deus, se ele colocou o profeta, foi para isso. Foi para falar através dele, para ser boca dele aqui na terra. E eu explicando para o meu pai isso, expliquei sobre a história de Saulo, né, de Paulo, que Ananias estava orando, e ali o Senhor vai em visão, fala para Ananias e diz, Ananias, vai lá onde Saulo, que mora ali na rua direita, falou tudo certinho para ele. E vai lá e fala com ele que eu escolhi ele, que para mim ele é mais escolhido. Vai lá e fala que eu estou com ele, que eu escolhi ele para uma grande obra. Não é assim essas palavras, eu estou usando as minhas palavras. Não é assim que está descrito na Bíblia. E Ananias vai e treme e diz, eu não, Senhor, eu não vou não. Aquele homem ele matava cristãos, ele prendia mulheres, crianças, ele não tinha dó nem piedade, fazia o mal, eu não vou não. E Jesus fala para ele, vai, porque para mim ele é mais escolhido. E ele está cego, quando tu chega lá que tu impôs a mão sobre ele, vai voltar a enxergar. E Ananias meio que titubeando ali, vou, não vou, naquele meio, mas resolveu dar ouvidos à voz de Jesus e foi. Quando ele chega lá, ele põe as mãos sobre a cabeça de Saulo, as escamas dos olhos de Saulo caem. Saulo é batizado no Espírito Santo e ali ele é transformado de Saulo para Paulo. E ali ele passa a ser um grande ministro da palavra de Deus. E eu explicando isso para o meu pai, falando para ele, quando de repente meu pai fala assim para mim, eu quero, sabe, né? Você sabe que acontece problema em família? A pessoa, ainda mais quando a pessoa ela não é cristã, né? Tem gente que, meu Deus do céu, quando briga com o outro, passa 10 anos, 30 anos sem falar com o outro. Misericórdia. Não quer perdoar, fala, eu não perdoo não, eu vou pro inferno e não perdoo. Tem gente que fala isso. Tem gente que fala isso. Eu vou pro inferno, mas eu não perdoo fulano. Eu morro, mas não perdoo fulano. Meu pai chegou para mim e falou, eu quero que tu vá comigo ali, que eu quero pedir perdão para uma pessoa. E no momento que meu pai falou aquilo, irmãos, deu vontade de eu chorar bem na frente dele. Mas eu não chorei, porque meu pai também é assim, então eu ia chorar também. E eu, oh meu Deus do céu, como o Senhor é maravilhoso. E eu falando uma coisa assim, né? Eu não estava nem falando sobre a questão de perdão. Estava falando sobre outra coisa. E meu pai chega para mim e fala isso. E ali eu, tá pai, eu vou lá com o Senhor. Mas só que aí, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Ele falou com a pessoa. E meu pai, por ele ser, posso dizer, ímpio, ainda não é cristão, mas eu creio que será, ele é uma pessoa muito humilde. Assim, ele não tem dificuldade para pedir perdão para alguém, sabe? Tem briga, assim, as coisas dele, mas logo ele está vindo reconhecer o erro dele. Ele chega e fala, olha fulano, me perdoa por aquilo lá que eu falei, me perdoa por isso, fica um clima chato, eu não gosto e tudo. Então, assim, eu vejo uma humildade, sabe? E é uma humildade que muitas das vezes nem o próprio crente que está na casa de Deus há anos não tem. Tem crente dentro da igreja, meus irmãos. Vocês podem acreditar, o mágoa no coração, que não perdoa o próximo. Enquanto um lá fora perdoa, é humilde para reconhecer o erro, chega e fala, olha, me perdoa, eu reconheço que eu errei, que eu falho, me perdoa, vamos manter a reunião, vamos manter a paz. E tem crente dentro da igreja que não é assim. E é por isso que, por causa desses maus testemunhos, é que muitos aí fora dizer que você é crente, para ser igual aquela ali que não perdoa, para ser igual aquele ali que é daquele jeito. Por isso a importância da gente zelar pelo bom testemunho. Por isso a importância da gente remover a pedra do orgulho, a pedra da soberba, que isso também é uma pedra que atrapalha na nossa vida, no nosso caminho. E a minha irmã estava até falando, eu queria ter essa facilidade que o pai tem, porque às vezes eu erro com alguém e eu fico, oh meu Deus do céu. Porque assim, pra gente brigar com alguém, discutir, xingar, falar é muito fácil. Tu não presta isso, tudo aquilo. Mas quando a gente se arrepende e diz, eu vou pedir perdão pra filha, meu Deus do céu. Como é que eu faço? Fico ensaiando 11 horas da manhã no espelho. Eu
vou falar assim, assim, assim. Aí depois, mas esse fulano pegar e falar que não me perdoa. E aí, vou sair lá com a cara mexendo, né? Vou sair de lá. Eu vou sair de lá sem graça. Aí a gente fica nesse negócio. Mas ele não. Eu vejo isso uma facilidade muito grande nele, de ele ir chegar na pessoa mesmo e falar, de pedir perdão. E eu creio que Deus tem uma obra muito linda e muito grande na vida do meu pai, porque a palavra diz que Deus ele abate os soberbos, mas ele exalta os humildes, ele dá graça aos humildes. E é isso que Deus está procurando na igreja dele. Pessoas humildes, pessoas que reconhecem seus erros, pessoas que realmente falem para Deus, olha assim, eu estou conseguindo, eu estou caindo nisso, eu estou pecando nisso, eu estou com falta de fé, eu estou sendo entregue, não estou acreditando, mas me ajuda, Senhor. Isso é você ser humilde na presença de Deus. Isso é você reconhecer para Deus que, como foi dito aqui na letra desse louvor que me tocou muito, que não é você que é maior, não é você que prega, não é você que louva. Tudo é Deus. É Ele que te usa. Isso é humildade. Isso é humildade, você reconhecer isso, que é o próprio Deus que te usa, é o Senhor Jesus Cristo, pela infinita misericórdia. Porque nós não somos nada. Somos como um grãozinho de areia. Todo esse universo, esse mundo, Deus compara ele como um pingo de água que cai de um balde. Agora você imagina um pingo de água que cai do balde. E como um banquinho para Deus colocar os pés para repousar. Às vezes você deve gostar que você coloca um banquinho ali para descansar seus pés. É isso que o mundo é para Deus. Um banquinho para ele repousar os pés. Então quem somos nós para se achar alguma coisa? Achar que fazemos e acontecemos? Nós não somos nada, meus irmãos. Remover a pedra do orgulho, isso também que Jesus fala nessa noite. E ter humildade para reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos fraquezas. Então, por isso, graças a Deus, meu pai reconciliou uma pessoa. Pediu perdão, reconheceu ele, graças a Deus, rapaz, voltou reinada. Voltou a reinar na casa, a harmonia. E graças a Deus, mais uma vez, Satanás foi envergonhado. Glória a Deus. Amém? Então saia daqui hoje, nessa noite, com essa palavra no seu coração. Remova a pedra da incredulidade. Esse é o tema da mensagem, mas também... Se tiver outras pedras, analise aí, a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. Examine a sua vida e veja quais as pedras que tem atrapalhado. Quais as pedras que tem o seu caminho, que tem te atrapalhado, que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. Então você se autoanalisa. Peça para Deus, Senhor, faça um scanner em mim. Faça aqui um raio-x em mim. Me mostra o que está errado, o que eu estou falhando. Né? Jesus falou hoje para cada um aqui, remove a pedra. Remove a pedra. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos fazer oração.